dia! Hoje é dia 17 de abril, estamos a 199 dias de oração. Hoje começamos 2 Reis. Bom, sobre 2 Reis eu quero falar que ele já é o 12º livro de Gênesis para cá. Ele tem 25 capítulos. A importância do livro de 2 Reis é que fala da fidelidade do Senhor e das consequências da idolatria e da desobediência. Provavelmente quem escreveu foi Jeremias, mas não é comprovado, tá? E todos os acontecimentos ali culminam em Jesus como cumprimento das promessas divinas. Bom, a leitura hoje é de capítulo 1, 2, 3 e 4. Bom, é muita coisa para falar hoje de novo. Eu acho interessante que muita gente não gosta de ler o Antigo Testamento porque fala que é complicado, que tem muitas histórias, muito massacre, que Deus é Deus de massacre, né, de guerras. Mas eu vejo tantos milagres, tantas maravilhas acontecendo aqui, que eu não consigo falar pouco, porque para mim é tudo tão interessante, mas eu vou tentar resumir. Bom, Acabe faleceu e o filho dele ficou no lugar, que é o Acasias. O Acasias, ele um dia caiu do terraço, ele estava na grade assim, do terraço do palácio, ele caiu e ficou gravemente ferido. Quando ele fica gravemente ferido, ele pede para o mensageiro ir até o templo do deus de Ecrom. Aí Elias vai atrás dele e fala assim: não tem Deus em Israel? Por que você está indo lá para o deus de Ecrom? Mas, já que você não procurou o Deus de Israel, você vai morrer. E aí os mensageiros voltam, falam isso para ele. Acasias fica muito revoltado mas assim morre. Antes disso, Acasias pega e fala para ir lá prender Elias. E Elias está num alto monte. Essa é uma história interessante. E vem um chefe de 50 homens para levar ele para o palácio para prender ele. Nesse momento, o comandante, o capitão, né, vira para ele e fala assim: homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco. Aí Elias fala assim: se eu sou um homem de Deus, então que caia do fogo do céu e consuma todos vocês. E cai fogo na hora e mata todo mundo. Vem pela segunda vez, mais 50 homens e um capitão. E o capitão fala do mesmo jeito: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. E aí o que acontece? Cai fogo do céu e mata todo mundo. Pela terceira vez, aí o capitão de 50 foi, só que na hora que ele chegou lá, subiu o monte, ele se ajoelhou diante de Elias, foi humilde e falou: homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida dos meus 50 homens. Sabemos que o fogo do céu desceu e destruiu os outros 2 capitães e destruiu também os seus exércitos. Por favor, eu te peço agora, poupe a minha vida. Ele foi humilde. E na hora que ele é humilde, o anjo do Senhor fala para Elias: pode descer com ele. Então, assim, é interessante, gente, é interessante. E ele desce e vai falar com Acasias, e Acasias morre realmente. E quem fica no lugar de Acasias é Jorão, que é o seu irmão. Aí ele foi seu sucessor, por quê? Porque Acasias não tinha nenhum filho. Bom, aí a gente no capítulo 2 começa a falar sobre Elias, sobre como ele é levado para o céu. É interessante notar que tanto Elias quanto Eliseu já caminhava junto com Elias e eles já sabiam que Deus ia levar ele. Eles já sabiam, já tinha sido revelado. E aí Elias pega e fala para Eliseu, fala assim: fica aqui enquanto eu vou para Betel. Quando chega lá em Betel, antes de chegar em Betel, Eliseu pega e fala assim: tão certo como vive o Senhor, que eu não, e tão certo como a minha própria vida, eu não te deixarei. E eles chegam lá em Betel e um grupo de profetas de Betel fala assim: você sabe que Elias vai ser levado hoje, né? Aí Eliseu fala assim: eu sei.
Eliseu fala, eu sei. Elias pega e vira para Eliseu e fala assim, fique aqui que eu vou para Jericó. E Eliseu novamente fala, tão certo como vive o Senhor, que não e nem é a própria vida, tão certo como é a própria vida, não te deixarei sozinho. E ele vai para Jericó. Quando chega lá em Jericó, um grupo de profetas fala novamente, ele vai ser levado hoje. Aí Elias fala para Eliseu, o Senhor me mandou passar o Jordão, fique aqui. E Eliseu fala novamente, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a minha própria vida, não te deixarei sozinho. Nesse momento, Elias dobra o seu manto e bate com o manto nas águas do rio Jordão e atravessa o rio. E os dois atravessam em seco. Nesse momento, depois que eles atravessam, Elias pergunta para Eliseu, fala assim, diga-me o que eu posso fazer por você antes de ser levado embora. E Eliseu pede a porção dobrada. Ele fala assim, eu quero receber uma porção dobrada e me tornar seu sucessor. Elias fala que é muito difícil isso acontecer, é uma tarefa difícil, mas que se ele olhasse na hora que Elias fosse levado por Deus, que ele receberia o que ele pediu. Nesse momento vem uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Interessante, muito interessante. Eu não consigo imaginar a cena, gente. Pensa. Chegar uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, ele sobe na carruagem e aí ele é levado por um redemoinho. Bom, nesse momento, Eliseu rasga suas vestes, pega o manto de Elias e bate nas águas com o manto para atravessar de volta. O rio se abre de novo, ele passa em seco e o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ele passa a receber porção dobrada. E é interessante esse negócio da porção dobrada, por quê? Porque Elias realizou 7 milagres e Eliseu realizou 14 milagres. Exatamente porção dobrada. É interessante isso, né? Ele pediu realmente, na Bíblia mostra que ele teve a porção dobrada. 50 dos profetas foram atrás de Elias, procurando o corpo de Elias, que foi no redemoinho. Eles procuram durante 3 dias e não encontram e voltam. A Eliseu fala assim, mas eu falei que não ia encontrar, né? Porque ele foi pro céu realmente. Num determinado momento, Eliseu tá passando por uma cidade e essa cidade tá com as águas, a água não é boa e a terra tá improdutiva. Aí Eliseu pede uma porção de sal e joga na nascente da água e a partir daquele momento a água se torna pura e não mais causaria morte. Mais um milagre. Eliseu se volta. Depois disso, Eliseu sai dali e vai para Betel. No meio do caminho, um grupo de adolescentes zomba dele. Ele se volta para trás, olha para eles e amaldiçoa eles em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram os adolescentes, 42 adolescentes. No 3, fala sobre a guerra entre Israel e Moabe. Jorão, que é quem ficou no lugar de Acasias, começa a reinar e ele reina durante 12 anos. Nesses 12 anos ele faz o que é mal aos olhos de Deus. E aí tem essa batalha. E eles chamam Eliseu no meio dessa batalha. E aí Eliseu pega e faz aparecer água no acampamento deles. É interessante que Eliseu fala assim, vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Então aparece água milagrosamente no acampamento para eles beberem, para dar água para os rebanhos, para os animais, para que eles pudessem lutar aquela batalha e vencer. O rei de Moabe, desesperado porque está perdendo a batalha, ele pega seu próprio filho,
seu filho mais velho e que deveria suceder ele como rei, e leva ele e oferece-lhe holocausto no muro da cidade. Triste isso, viu? Mas não adiantou. Ele acaba perdendo a guerra, a batalha. E aí, a partir do capítulo 4, Eliseu ajuda uma viúva pobre. Essa história é aquela história em que uma viúva bem pobre chega perto de Eliseu e fala que ela está passando fome, que está passando dificuldade e que os credores vão levar seus 2 filhos como escravos. E aí Eliseu fala para ela tomar muitas vasilhas emprestadas dos seus vizinhos, dos seus amigos. E, ó, legal isso aqui, ó. Depois que pegar as vasilhas, entre em casa com seus filhos, feche a porta. Nem todo mundo precisa saber do seu milagre. Feche a porta. Não saia falando dos seus milagres, nem do que vai acontecer, né? Feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe enquanto elas estiverem cheias. E aí a Bíblia diz que as vasilhas iam enchendo e ela falava assim, traz mais vasilha, traz mais vasilha. Encheram-se todas as vasilhas e Eliseu fala para ela assim, vende, paga a dívida e viva com o restante. Então quer dizer que deve ter sobrado muito azeite para ela viver o resto da vida com o restante do azeite que foi ali produzido. Continuando, existia uma mulher em Sunem que toda vez que quando o profeta Eliseu ia lá naquele lugar, naquela cidade, ele comia na casa dessa mulher de Sunem, e ela, muito grata por ele, pega e fala isso que ela constrói um quartinho para ele, um puxadinho ali com um quarto para ele, mobília esse quarto, põe cama, mesa, cadeira, uma lamparina, para que toda vez quando ele viesse, ele pudesse dormir lá. Nesse momento, Eliseu fala que é muito grato pela bondade dela e pelo cuidado que ela tem com eles, e pergunta o que ela pode fazer. E aí o seu ajudante, que é o Geazi, fala assim, ela não tem filhos e o marido dela é velho. E aí Eliseu fala para ela, fala assim, você vai ter um filho então. E ela fica grávida e tem um filho. E quando o menino estava mais velho um pouco, ele foi para o campo com o pai para plantação. E ele começa a sentir dor de cabeça, volta para casa e ele morre. Nesse momento, ela pega e carrega ele, põe ele em cima da cama do profeta Eliseu e vai atrás do profeta Eliseu. Fala pro marido dela, não se preocupe, vai atrás do profeta Eliseu. Quando ela chega atrás do profeta Eliseu, ela abraça os pés dele, começa a chorar, e aí ele fala, não, calma, ela tá profundamente angustiada, o Senhor não me revelou o que aconteceu, mas ela tá angustiada, e ele descobre que o menino morreu, e ele vai com ela até a casa dela, ele entra sozinho novamente, sozinho novamente no quartinho onde está o menino, e ora ao Senhor. Aí ele faz toda uma coisa lá, ora ao Senhor e o menino volta a viver. Novamente entra no seu quarto sozinho e ora. E aí o menino volta a viver, ele espirra 7 vezes e abre os olhos e volta a viver. Ele devolve o menino para a mãe dele e sai. Daí ele vai para Gilgal. Quando chega lá em Gilgal, tem 50 profetas que andam junto com ele e eles fazem um ensopado. E um dos profetas, para encorpar o ensopado, ele sai andando pelo campo e busca umas frutinhas silvestres e coloca no meio do ensopado para dar uma encorpada no ensopado. Só que era venenosa. Aí o ensopado fica venenoso, né? E aí alguém vai beber esse ensopado e começa a falar morte na panela, morte na panela. O que Eliseu faz? Ele pega um pouco de farinha e joga na panela e fala assim, pronto, pode beber, pode comer. E eles comem e não morrem. Num outro dia, acontece que um homem de Baal Salissa traz comida para eles, ele traz 20 pães de cevada e mais alguns grãos frescos. E Eliseu fala assim, distribua para que todos possam comer. Só que eram 50 profetas, 20 pães, não dá para todo mundo. Aí Eliseu faz
um milagre da multiplicação de pães. Ele fala: distribua entre o povo para que todos comam, e todos comerão, e ainda sobrará. E aí tem o milagre de pães aí, da multiplicação de pães pelo profeta Eliseu. E acaba por aqui. Gente, eu falei demais, eu tentei falar o mais rápido possível, mas é muita coisa para falar e é muito legal tudo que acontece aqui. Então, vamos orar, amanhã tem mais. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas essas coisas que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem aprendido da tua palavra. Isso aquece o meu coração cada dia mais. Muito obrigada, Senhor. Que a tua bondade esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos ser bons como o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Até amanhã.